Bom dia a todos. É uma alegria sempre muito grande voltar a esta casa irmã, nos sentir aconchegada, porque, uau, é indescritível o calor humano, o carinho que a gente sente desses irmãos queridos que nos acolhem. Trazemos nós o abraço afetuoso, o carinho da nossa casa espírita lá em Norte Miami, o Consus Living Spirit Group. Bom, parabéns aos pais. Hoje o dia especial dos papais no Brasil e, como a Rosana disse, né, os papais que estão aqui na América ganham presente 2 vezes, né? São comemorados 2 vezes. Que delícia. Bem, vocês já ouviram falar de um ditado que diz assim: mulher, futebol e religião não se discute? Já ouviram isso? Dizem, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Então, isso é um ditado popular que a gente vive ouvindo. Mas será que nós já pensamos, dentro desta máxima popular, o porquê que não se discute esses temas? Ou outros temas? Já pensaram? Bem, sim, vamos dizer que seja polêmicos, ok. Mas já pensamos que é uma questão de preferência de cada um? Já pensamos no caso de ser preferências, de serem respeitados e por isso não discutidos? Porque uma questão interessante quando a gente pensa nessa questão de preferência, porque todos nós temos as nossas preferências. Evidente que não existe ninguém igual ao outro. Nem mesmo os gêmeos utervitelinos são iguais. Eles podem ser iguais na aparência, mas têm preferências, têm gostos diferentes um do outro. Olha nossas mãos, criada por Deus, 5 dedos, cada um diferente um do outro. Porém, juntos, fazem muito. Quando perdemos um, podemos nos readaptar, mas dá um trabalho para isso. Então, quando, dentro desta máxima que se fala que mulher, futebol e religião não se discute, é uma questão de preferência, uma questão de respeito à preferência. Evidente que acaba dizendo assim: ah, mas o Flamengo é melhor do que o Botafogo, do que o Corinthians. Eu, pessoalmente, nunca entendi por que 11 homens, né? Não são 10, 11, correm atrás de uma bola, mas tudo bem, questão de preferência, não é isso? Como na questão de preferência, todos nós, como falamos, temos as nossas. E gostamos que respeitem as nossas preferências, correto? Mas, infelizmente, nem sempre respeitamos a do outro. E quando encontramos alguém com alguma preferência distinta à nossa, costumamos muitas vezes até rotular as pessoas. Nós exigimos respeito às nossas preferências, mas raramente respeitamos a preferência do outro. Seja preferência política, como nós vimos há pouco tempo atrás, naquela questão do Brasil, aquela questão política, no Facebook principalmente, a questão de amigos
antigos brigando um com o outro por causa de política. Uns ameaçando o outro, vou deletar você do meu contato. Questão política, preferência. A questão das preferências sociais, raciais, e que nós rotulamos, nós damos um título, um rótulo, de acordo com a raça. As questões sociais, as preferências sexuais, que também não respeitamos. Queremos que respeitem a nossa preferência, mas por que respeitar o do outro? Isso, interessante que isso vem, olha, não é da agora, não é dessa modernidade, não é da época da tecnologia. Isso vem há muitos e muitos e muitos séculos que nós estamos recalcitrando no mesmo erro do não respeito às preferências. Entre o século XVI ao século XIX, quando perguntávamos, porque éramos nós mesmos que lá estávamos, quando nós perguntávamos qual a sua religião, e dissesse sou católico ou qualquer outra, então vai morrer. Na época das guerras santas, entre este século, que foram 9 guerras em períodos distintos, mas entre o século XVI ao século XIX, 3 séculos. Se não participasse, se não estivesse na minha religião, tinha que morrer. A gente, naquela época, nós eliminávamos vidas, porque não comungavam da nossa preferência. E hoje? Hoje, pelas leis dos homens, pelas leis do mundo, nós não eliminamos mais as vidas, mas eliminamos vidas da nossa vida. Nós eliminamos pessoas da nossa vida por causa de preferências. Só porque não comungam com a nossa preferência. Só porque têm gostos diferentes. Interessante que nos dias atuais há uma diversidade imensa, imensa na área das crenças. Um pesquisador, teólogo, chamado David Barrett, ele sempre lança, de 3 em 3 anos, ele lança uma pesquisa a respeito das religiões. Esse pesquisador americano, na sua pesquisa de 2013, ele coloca que no mundo todo existe entre religião e seitas mais de 10.000. Já pararam para pensar? A diversidade de crenças e religiões. E a gente vê, com isso, que essas informações, essa quantidade de religiões e de seitas que existe no mundo, a gente, quando pensa assim, a gente não pensa que só está lá fora, lá no mundo, como se nós estivéssemos fora do mundo. Mas acontece que essa diversidade, ela está dentro do nosso mundo, dentro da família. Quantas e quantas famílias nós encontramos que o pai é católico, a mãe é protestante, o filho é budista e a filha é espírita? Quantas e quantas famílias nós não encontramos assim?
causa disso. Quantos pais a gente ouve dizer assim: olha, criei meu filho desde pequeno na religião X ou Y, e agora cresceu, ficou rebelde, mudou de religião. Será que isso é rebeldia? Então nós vemos que essa diversidade que existe lá fora, não é lá fora, porque não existe o lá fora. Somos todos dentro de um só contexto. E o mundo que reflete lá fora, ele é início, é base no lar que está aqui, no nosso lar. O que reflete lá fora. Então, se dentro dessa diversidade toda, que existe até dentro de casa, como que nós vamos começar a eliminar por isso? Então, eu tenho que começar a eliminar meu pai, minha mãe, meus filhos. Infelizmente, a gente vê casos que muitas vezes isso acontece. De pai, mãe, até que mãe é um pouco mais difícil, mas o pai dizer: não é mais meu filho, não te reconheço mais. Uma questão de preferência. O palestrante conhecido e muito querido, Haroldo Dutra, nos fala sobre religião, que nós ainda temos um conceito muito tribal de religião. Tribal por quê? Porque antigamente as tribos adoravam e elegiam seus deuses de acordo com o tipo de as suas atividades. Se era uma tribo que caçava, o deus era um caçador. E adoravam este deus caçador. Se era uma tribo que pescava, o deus deveria ser um pescador. E adoravam este deus. E faziam símbolos com peixe, com pescador, com uma adoração. E as tribos não se misturavam, e cada um achava que o seu Deus era mais forte do que o outro. Que o seu Deus era o Deus existente, que era o Deus único. Porque o da outra tribo não valia nada. E Haroldo Dutra, quando ele coloca isso numa palestra dele, é muito próprio, porque é o que ocorre hoje em dia. Nós acabamos colocando como, se você não é da minha religião, a gente ouve muito isso, você não está salvo, coitado. Em termos de preferências não respeitadas. Mas religião é uma questão polêmica, se formos olhar e nos basear em termos de preferência. Mas se nós formos estudar um pouquinho mais sobre religião, que conceito existe sobre religião? Quem poderia nos falar alguma coisa? O que seria religião? Achamos, dentro de um conceito básico, acadêmico, nos colocando que religião, do latim religia, que significa louvor e reverência aos deuses. Do grego religare, que teria um sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Neste caso, o termo era utilizado como um ato de voltar a unir o humano com o que era considerado divino. E realmente, é nessa questão de ligar a uma divindade, é que temos o conceito de religião, religar, ligar novamente.
Porque, infelizmente, nós perdemos o endereço de Deus. E precisamos voltar a nos reconectar a Deus. Como? Como fazer isso? Porque muitas vezes a gente só lembra de uma divindade na dor. Quando estamos diante de uma dificuldade, a primeira coisa que a gente grita é o quê mesmo que automaticamente? Ai, meu Deus. Oh my God, em inglês, ok. Não importa, mas recorremos, seja no inglês, no francês, no italiano, no russo, nós buscamos alguma força maior. Por quê? Automaticamente, instintivamente, isso já está dentro de nós. Como se, quando falamos, ai meu Deus, é um pedido de socorro instintivo, mas buscando alguma coisa mais forte, maior, que possa nos auxiliar. Mas, para que a gente possa ter realmente esse sentido de religação, não pode ser somente nos momentos de perigo, somente nos momentos de aflições. Essa ligação tem que ser constante. Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 292, ele pergunta: em que sentido devemos tomar o conceito de religiões? E Emmanuel responde: religião, para todos os homens, repetimos, deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Bem, como entender isso? Quando Emmanuel fala que deveria, ele já coloca que não é o normal, que não é o constante, que não é o momento, mas que deveríamos agir dessa forma, compreender como um sentimento divino, que clarifica caminhos. E ele fala do nível evolutivo. Porque religião, como sentimento, não como obrigação. Quantas e quantas pessoas dizem assim, não, é domingo, eu tenho que ir ao centro. Se eu não for, eu estou fora do nosso lar. Tenho que marcar presença. Ou, seja o centro, a igreja, seja o que for. Então, faz isso como um automatismo, em vez de ser um sentimento. Religiões, olha bem, se nós analisarmos essa resposta de Emmanuel, a pergunta é, em que sentido devemos tomar o conceito de religiões? E a resposta é religião para todos os homens. E qual é a diferença? Religiões e religião? Só porque está no plural? Religiões em termos de conjunto de religiões, de religião? Por que ele dá essa resposta como religião? Porque religião, como falamos, ela é sentimento. E religiões é um agrupamento, é organização feita pelo homem. Voltamos a falar. Religião é sentimento. Religiões são organização feita pelo homem, ainda falível. Por isso vemos muitas vezes as pessoas que dizem assim, eu frequentava a religião tal, mas
eu não gostei do doutrinador, eu não gostei do pastor, e por isso acho que essa religião não presta. Mas ela está falando da pessoa ou está falando da religião? Ela está se afastando da pessoa, do componente das religiões ou da religião em si? Se religião é um sentimento, independente de quem dirija essa casa, independente de quem fale, eu sigo a religião e não a pessoa. O interessante é que muitas vezes a gente vê as pessoas falarem assim: ah, você segue Kardec? Não, não sigo Kardec. Eu sigo Cristo. Ah, mas você é cristão sendo espírita? Sim. Porque o único modelo a ser seguido é o Cristo. O único modelo. A agrupação que fazemos aqui, aos domingos, nas reuniões de estudos, é um aprendizado. Por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam: ah, qual é a sua casa? Sim, eu visto hoje a camisa do Consus. Eu não tenho casa, porque aqui é minha casa. O KSSF é minha casa. O Consus é minha casa. O Christian é minha casa. Todas as casas espíritas são minha casa. Eu não tenho casa, eu tenho causa. E a minha causa é o Cristo. A minha causa são os ensinamentos do Cristo. Então, não importa se é no KSSF, se é no Consus, se é no Christian, não importa. Não importa se aqui à frente está minha querida amiga Rosana, ou se está outra pessoa, não importa. Me importa é a causa da casa. Isso é o que importa. Então, quando falamos de religiões e religião, temos que ter essa diferença e conhecermos essa diferença. Que a religião é o sentimento que trazemos conosco. E religiões são os agrupamentos que muitas vezes nós vemos muitos e muitos tipos de religião sendo direcionado por pessoas, claro, falíveis como nós, que tomam caminhos errôneos. E as pessoas seguem. Emmanuel estende a pergunta para uma outra questão. Antes disso, gostaria de frisar essa questão do nível evolutivo. Muitas vezes, como nós estamos aqui na Casa Espírita, estudamos, temos o estudo do Evangelho, temos o estudo do livro dos Espíritos, temos todos os estudos. Mas podemos passar por vários estudos, vários cursos, mas o nível evolutivo de cada um é diferenciado. O entendimento é diferenciado. Na nossa casa, um pouco tempo atrás, tivemos um amigo que agora está no Brasil. Eu conversando com ele, ele estuda doutrina espírita já há algum tempo, tanto no Brasil como aqui. E um dia me surpreendeu. Eu conversando com ele, ele falou comigo: você sabe, eu tenho uma dificuldade. Eu não consigo entender a reencarnação. Eu falei: hã? Estudando doutrina espírita e não consegue entender a reencarnação? A princípio, né, deu aquele choque, como assim? Mas a gente sabe
que cada um de nós estamos dentro de um nível evolutivo. Cada um de nós temos um tipo de entendimento. O que eu estou falando aqui, em cada ouvido está entrando de uma forma diferente. E está caindo dentro de um entendimento diferente. Todos nós estamos aqui, ao desencarnarmos, se desencarnarmos todos juntos, estaremos em níveis diferentes. Ninguém está exatamente no mesmo patamar evolutivo espiritual. Então, por isso, os entendimentos diferentes, e não podemos, com isso, questionar. Mas como assim? Que isso? Você está doido? Não entender reencarnação? Como? Não podemos fazê-lo. Emmanuel, na pergunta 296, é feita a seguinte pergunta. O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deveria submeter na sua experiência de vida? O que vocês acham? A gente sabe que escolhe o marido, profissão, os filhos, mas será que a gente escolhe também a religião? A gente balança a cabeça para cá, outro levanta a sobrancelha. Emmanuel nos fala: todos os espíritos reencarnando no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral neste sagrado princípio, e salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo. Então, a ideia de Deus nós trazemos conosco. Seja ele que Deus for, que tipo for, trazemos a ideia de uma divindade, de um ser maior, de um ser superior. Agora, como ele diz, salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo. Quantas reencarnações será que nós já tivemos? Chuta. Mais de 1000, né? Se nós formos contar desde a história, né, da criação do mundo, formação, a camada gelatinosa que cobriu a Terra, conforme Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, o germe uminal, e por aí afora, realmente. Agora, será que essa é a nossa primeira reencarnação como religiosos? Será que a doutrina espírita é a nossa primeira religião? Quantas e quantas religiões nós já tivemos? Vocês têm ideia? Dá para imaginar quantas religiões nós já tivemos? Nós já frequentamos? Nós já participamos? Então, imagina que nós já adoramos o sol, já adoramos o trovão, o peixe, a caça, já dançamos, fizemos a dancinha da chuva. Nós sofremos tudo isso. Nós já passamos. Aqui mesmo, vamos colocar nessa mesma reencarnação. Poucos de nós já nasceu na doutrina espírita. Correto? Quantos de nós já passamos por uma, duas ou três religiões antes de chegar aqui? Muitos de nós. Muitos de nós. Então, trazemos conosco um sentido religioso muito arraigado. E dependendo da reencarnação que tivemos e a participação que tivemos em alguma religião de reencarnação passada, isso está muito forte ainda dentro de nós. Lembro uma vez, no Brasil, da casa que participávamos, um senhor muito atuante na nossa casa, um advogado, e muito ativo
tanto na comunidade quanto no trabalhos espírita. E um dia, doutor Pedro, um dia eu tive que visitá-lo no escritório dele, questões pessoais. E avisei para ele que eu iria. Então, quando eu cheguei, ele já estava na porta, na sala de espera, me aguardando. Cheguei, tá? Hoje, se ele vê pela internet, né, ele vai ver o caso. Mas cheguei e ele foi me receber. Ô, dona Jara, tá? Não gostei muito do dono, mas deixa para lá, né? Não vamos brigar por isso. Mas, dona Jara, e tá, e conversa. Olha, antes da gente passar para a minha sala, eu queria falar com a senhora uma coisa. Não reparo o que a senhora vai ver lá dentro, não. Eu falei, Jesus, o que será? Porque quando fala assim, a gente já arrepia, né? O que eu vou encontrar? A senhora não repara, não. Eu falei, doutor Pedro, tudo bem. E entramos. Quando entramos na sala, ele foi, sentou à mesa dele, atrás um enorme crucifixo. Aí entrei, sentei, ele falou, a senhora não espantou? Eu falei, com o quê? Que eu tenho um crucifixo aqui atrás. Eu sou espírita, a senhora sabe, mas eu tenho um crucifixo aqui atrás. A senhora sabe por quê? Porque eu ainda preciso olhar para a cruz para que eu possa me ligar nas minhas orações. Porque senão eu não consigo me concentrar. A senhora não estranha? Eu falei, eu? Não, senhor, porque, olha, eu vou contar uma coisa aqui para o senhor, aqui no escondidinho. De vez em quando dá vontade de ajoelhar, viu? Ele falou, a senhora ajoelha? Eu falei, não, porque a artrite não deixa. Mas... Então, a gente vê o seguinte, há necessidade. Se a pessoa tem essa necessidade, por que não? Porque trazemos muitas vezes isso enraizado dentro de nós, de vidas passadas. Mas isso não impede. Isso ajuda, se nos ajuda a ligação, que seja. A gente vê muitas vezes na casa espírita assim, vai começar a oração, descruza o braço, descruza as pernas, descruza tudo. Por quê? Precisa ter uma posição para a gente se ligar a Deus? De jeito nenhum. Eu acho que já contei isso aqui para vocês, mas vou contar outra vez. Me perdoem. Se tem um lugar que eu adoro, é o debaixo do chuveiro. Eu adoro, seja chorar, seja rezar. Não sei por que o chuveiro tem uma coisa comigo. Então, quando eu quero chorar, eu corro para debaixo do chuveiro. E choro. Quando sai, a pessoa diz assim, você chorou? Não, a água, tá, né? A gente disfarça. E rezar, orar debaixo do chuveiro, eu adoro. Não sei por que eu vou entrando e já me dá vontade de orar. E a minha neta caçula, hoje já está com 11 anos, mas ela estava menor na época, ela estava comigo na minha casa, e eu fui tomar banho e comecei a orar. E ela começou a rir. Eu falei, o que foi, Marcela? O que você está rindo? Você está falando sozinha, você está doida. Eu falei, não, Marcela, não, querida, a vovó está rezando. Ela... Eu falei, o que você está rindo? Os anjinhos estão vendo você tudo pelada. Eu falei, tá, não. Botei todo mundo virado com a cara para a parede. Então, a questão de dizer, não posso, quando que eu posso orar? Como é que eu posso me ligar a Deus? Tem que ser só no momento exato, num local exato, de um jeito exato, sentado assim. Não importa. Porque muitas vezes estamos de joelho, coberto, cheio de aparato, e o nosso pensamento não subiu nem 5 centímetros
porque estamos só com um ato exterior, tal qual os judeus faziam, tal qual Jesus falava dos saduceus, falava dos judeus. Então, essa questão das religiões que trazemos dentro de nós está muito forte. Mas o importante não são as questões exteriores, e sim o sentimento que trazemos dentro de nós. Como Emmanuel nos fala, que tudo está de acordo com o estado íntimo que nós temos. Mas qual é a melhor religião? É a minha? É a sua? Qual é a melhor religião? Falamos no início, mulher, religião nem futebol não se discute, porque é uma questão de preferência. E se é preferência, deve ser respeitada. Emmanuel, no Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte resposta: toda crença é respeitável, quando sincera e condizente à prática do bem. Todas. O importante é que seja sincera e seja a prática do bem. Encontramos no Evangelho, quando Kardec diz: toda religião que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade. Então, a finalidade da religião é fazer o homem melhor. Por isso que, muitas vezes, a gente vê pessoas dizer assim: puxa, mas fulano é tão inteligente e está seguindo aquela religião. Que isso? Mas se é aquela religião que o faz uma pessoa melhor, aquela é a melhor para ele. Pode não ser para mim, mas para ele é. Anos atrás, num trabalho, na empresa que eu trabalhava, e tinha um rapaz que era o must. Ele realmente era uma pessoa assim, que resolvia tudo quanto é problema, qualquer questão, seja o que fosse. Ele tinha um conhecimento enorme de tudo. Era uma pessoa ultra super inteligente e admirado por todos. Todos. Muito simples, mas tinha uma inteligência muito grande. Um dia, eu chego no escritório e a minha assistente vem falar comigo: descobri uma coisa. Sabe daquele caso assim que vem baixinho? Já ouviram isso? Descobri uma coisa. Eu falei: é? E é boa? Ela falou: você acredita que o Zé Antônio, inteligente do jeito que é, cheio de diploma, pertence a Umbanda? Eu falei: não diga. Apesar que você já disse. É mesmo? Ah, eu não acredito. Eu falei: eu acredito, e vai ver que é por isso que ele é inteligente o suficiente. Então, a gente vê que você quer ligar, a gente costuma rotular. Quer dizer, porque a pessoa está em tal religião, ela não está no mesmo nível, então ela é inferior? Porque eu não sei, o outro não entende de reencarnação e eu entendo e digo: ah, coitado, tem muito inferior, está muito ainda abaixo. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, a religião melhor é aquela que leva o homem a se tornar melhor. Aquela que faz com que ele seja
um homem de bem e não um homem de bens. Porque muitas vezes procuramos a religião querendo ter sucesso nos bens, em vez de procurarmos ser homens de bem. Adotamos uma religião, adotamos um grupo, uma igreja. Compomos um grupo religioso. Com qual finalidade? Com qual finalidade vocês vêm aqui no KFS? Ninguém ainda sabe? Ninguém descobriu? Ninguém descobriu? Ah. Eu já ouvi pessoas dizendo assim. Olha, eu comecei a participar do centro por causa do meu filho. Eu venho aqui só por causa do meu filho. Eu digo, é mesmo? E seu filho está aqui? Não, ele não veio. Mas eu venho aqui por causa dele. Ou eu venho aqui por causa do meu marido. Ou eu venho aqui porque a minha mulher vem e diz que eu tenho que vir. Porque, na realidade, abrindo um parênteses aqui na nossa sequência, geralmente a gente acha que tudo que a gente ouve serve para o outro, né? A gente ouve alguma coisa assim, puxa, isso aqui era fulano que tinha que estar aqui ouvindo. Mas se o fulano não está aqui ouvindo, é porque ele não tinha que ouvir. Quem tinha que ouvir é nós. Então, quando a pessoa fala, não, mas eu vim, como eu já ouvi, eu estou aqui por causa do meu filho. Bom, pode até ser. Na intenção dela, pode ser, sim. Ou dele, pode ser. Mas acontece que, ao recebermos o esclarecimento, ao recebermos a luz, qual é o primeiro a ser beneficiado? Somos nós. Mas, o que nós somos? Uma candeia que está em cima da mesa ou embaixo da mesa? Precisamos estar no alto para iluminar. Iluminar o quê? Os nossos passos e aqueles que caminham conosco. Buscando sermos melhores. E a religião espírita? A doutrina espírita, o que ela nos proporciona? O Espírito Emmanuel nos diz: a finalidade divina do Espiritismo é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Há um tempo atrás passou uma onda que ser espírita era ter status. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, sou espírita kardecista, para não me misturar. A gente vê o seguinte, será que é privilégio? Não. Como nos diz o Espírito Emmanuel, somos os trabalhadores da última hora. Nós que já passamos por tantos e tantos e tantas religiões, muitas vezes, como falamos nessa mesma reencarnação, desculpe colocar a minha opinião pessoal, mas eu vejo, para mim, a doutrina espírita como aquele professor particular que me foi oferecido pela misericórdia divina. Aquele professor particular que vem me trazer o reforço.
para que eu possa entender, para que eu possa compreender a lição, as lições da vida, as lições da eternidade, para poder passar na grande prova. Já frequentei várias escolas, como todos nós aqui presentes, já frequentamos várias e várias escolas. Em muitos testes nós falhamos. E hoje a doutrina espírita vem para nós como esta luz, como este professor, reforçando, ensinando, trazendo a doutrina do Cristo, os ensinamentos do Cristo esmialhado, simplificado, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. Então, quando Emmanuel nos fala que a afinidade divina do Espiritismo é iluminação dos sentimentos, da sagrada melhoria e das características morais do homem. Mas como é que nós estamos usando esses ensinamentos? Como é que nós estamos usando toda esta bagagem, toda esta ferramenta que nós recebemos através da doutrina espírita? Como é que nós vivenciamos isso? Ou nós estamos na condição de, quando estou em casa ou quando estou no centro espírita? Porque muitas vezes em casa nós somos, como diz o bicho, em casa eu mando e quero que me obedeça. Em casa eu sou respeitado. Esquece de dizer, e não sou querido. Mas chegamos no centro, oh, minha irmã, muita paz. Oh, muitas vezes põe até a mãozinha assim, né? Querido. Aí o marido olha, pede assim, que isso? Essa eu não conheço. A mulher olha para o marido e fala, que isso, gente? Não era esse que estava lá em casa. Como é que nós estamos usando esses ensinamentos? Será que só praticamos ele aqui, no centro espírita? É mais fácil. Concordo com a companheira, é mais fácil porque a psicosfera, né? Aqui somos todos desconhecidos, apesar que muitas vezes, junto do marido, ele fala qualquer coisa. Em casa a gente conversa, viu? E sorri, coisa assim. Tá certo. Mas, será que este é o objetivo? Será que este é realmente o propósito nosso? É um começo, sim, é um começo. Mas a proposta não é exterior, a proposta é interior. A proposta é da modificação, é da reforma íntima. É de buscar a compreensão, de buscar o entendimento dos nossos relacionamentos. É entendermos o porquê que eu tenho, muitas vezes evidente, sem sabermos a causa, graças a Deus, mas entender por que eu tenho um marido tão difícil, por que eu tenho um filho tão problemático. Eu não preciso saber a causa. Eu só preciso entender que Deus é misericordioso. Que Deus não castiga, que Deus não pune.
que Deus não premia. Eu tenho que entender que aquilo ali é a oportunidade que eu tenho de crescimento, de reatar laços com aqueles que estão ali dentro. Porque a doutrina espírita nos mostra e nos ensina que o lar é a nossa oficina maior do nosso espírito. É a nossa oficina maior para trabalharmos é com aqueles que estamos. Muitas vezes perguntam, mas por que eu não nasci na outra família? Eu me dou tão bem e com essa aqui eu tenho problema. É porque é essa. A gente ora, Senhor, Senhor, dai-me paciência. E só aparece problema, porque a gente diz assim, quanto mais eu rezo, mais problema me aparece. Mas segundo tem um estudo, que ninguém é bom em nada antes de ter praticado mais de 10.000 vezes. Então, veja, eu peço, Senhor, dá-me paciência, mas Ele não vai pegar e dar a paciência. Nós temos que trabalhar a paciência. E para trabalhar, o que nós temos que ter? O teste. As cobaias. Pois bem. É o nosso, são eles, como nós somos para os outros, o nosso personal training na paciência, que nos faz treinar. Evidente que ninguém vai sair daqui, vai estudar, ou vai passar e vai virar anjinho, sair daqui. Agora pode fazer o que quiser, que eu estou em zen. Não. Mas o que a gente faz diante da dificuldade? Diante de uma prova de paciência, conhecendo a doutrina espírita, já com a bagagem que recebemos? Senhor, sustenta essa pobre coitada. Para a gente ir em frente. Então, o Espírito de Emmanuel nos diz, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Então, não é somente dentro do centro espírita, dentro do templo religioso. Não há uma separação. O Cristo não espera que sejamos cristãos somente aqui ou acolá. Não. A casa de oração é em todo e em qualquer lugar. A oficina de trabalho espiritual é em todo e em qualquer lugar. Ela espera de nós que nós sejamos não o sepulcro caiado, como nos disse Jesus, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Mas que a gente possa colocar, sim, em prática o que nós colocamos, o que nós aprendemos no dia a dia, dentro das dificuldades, no trânsito, no trabalho, em tudo quanto é lugar. Somos chamados a representar o Cristo. Como que o Cristo faria? Evidente que temos uma imensidade infinita de distância. Mas como os seus discípulos, ou candidato a eles, devemos praticar. Porque o Cristo, muitas vezes a gente diz assim, mas eu ainda estou muito longe disso, eu sou muito imperfeito. Mas o Cristo não chama capacitados para a sua seara, ele capacita os seus seareiros. Então,
A capacidade nos é dada de acordo com o que precisamos. E ela está pronta só ao pedirmos. Bem, a doutrina espírita, ela não nos proíbe, não nos exige nada. Nada. Ela não pede que nós viemos de branco, que a gente faça isso, que a gente faça aquilo. Não. A doutrina espírita não nos proíbe, não exige nada, mas espera tudo de nós. Espera tudo. E o que é esse tudo? É a nossa melhoria, o esforço que fazemos para domar as nossas más tendências e colocá-las em prática, os aprendizados do Cristo. Ser espírita é pregar o Evangelho? Sim. Como nos diz o irmão Sol, Francisco de Assis. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. A doutrina espírita não nos pede proselitismo. Não nos pede que andemos com o livro dos Espíritos, com o Evangelho na mão, para cima e para baixo, pregando isso ou aquilo. Não, não com palavras, como ele diz. Só se for necessário. É a nossa vivência, é o nosso dia a dia, é a nossa tolerância, a prática. E entendamos nós que Deus é misericordioso. Não importa a dificuldade que estejamos passando, seja ela espiritual, seja ela material, não importa. Pensemos que Deus é Pai, é misericordioso. E se estamos facing a uma dificuldade, com certeza, Ele nos capacita a passarmos por ela. Bastemos para, com isso, nos liguemos a Ele. Abrimos os nossos corações, a cada dia agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade divina de aqui estarmos, de aqui aprendermos e de termos todas as oportunidades possíveis para que um dia, ao voltarmos à pátria espiritual, podemos dizer: eu venci, eu consegui. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Que assim seja.